Será que as consultas de psicologia online funcionam tão bem quanto as consultas presenciais? O meu nome é Liliana Rocha, sou psicóloga clínica e hoje vamos perceber juntos quais as vantagens deste método de consultas que tem tido uma adesão enorme, em particular neste último ano. Em 2007 participei numa conferência sobre psicologia e um dos psicólogos que estava a fazer uma comunicação naquela altura começou a falar desta nova forma de se poderem fazer consultas online. Naquela época, e porque o ser humano tem uma tendência natural em resistir a algumas mudanças, muitos foram os psicólogos presentes que começaram a criticar aquela nova forma de consultas, uma vez que estavam habituados ao modelo convencional, que era o presencial, e naquela altura ainda não sequer se pensava em trabalhar tanto com a internet. Muitas foram as questões e preocupações levantadas acerca do acompanhamento psicológico através destas consultas de psicologia online, como por exemplo, se o psicólogo iria ter a oportunidade de observar o paciente num todo, ou se iria conseguir analisar a linguagem corporal, que não são só também indicadores sobre o bem-estar do paciente, como é algo que faz parte integral de uma avaliação e diagnóstico em psicologia. Uma outra preocupação levantada naquela época seria acerca da relação terapêutica que é formada entre o paciente e o psicólogo, que é considerada fundamental no sucesso de qualquer terapia, visto que esse estabelecer dessa relação poderá ser mais difícil devido à distância física. No entanto, e apesar de todas estas preocupações iniciais, a prática clínica associada às consultas online e a vários estudos têm demonstrado consistentemente que as consultas de psicologia online têm tão bons resultados como as consultas de psicologia presenciais. Como em tudo, e apesar de também existirem desvantagens neste tipo de consultas, como por exemplo a terapia online não ser adequada para todas as situações, por exemplo, tendências suicidas ou quadros de psicose, não é recomendável, e a dificuldade do psicólogo poder não conseguir interpretar a linguagem corporal do paciente, juntando as dificuldades tecnológicas, como por exemplo as chamadas de vídeo ficarem congeladas e outro tipo de problemas informáticos, são de facto algumas das desvantagens das consultas online. Porém, estas desvantagens acabam por ser muito reduzidas face às vantagens das consultas online, uma vez que superam essas mesmas desvantagens. Algumas dessas vantagens passam por ter as consultas em casa e, sendo um local onde nos sentimos confortáveis, pode ser um incentivo para alguém que não se sinta à vontade em deslocar-se até um consultório e até mesmo ficar na presença de um psicólogo. A ausência da necessidade de deslocamento e o evitar do trânsito, especialmente em horas de ponta, e que costuma gerar um stress muito intenso no paciente justamente antes das consultas, fica completamente eliminado. Quanto ao horário das consultas online, é de forma geral muito mais flexível do que o horário das consultas em forma presencial. De uma forma geral, as consultas online acabam por ter um custo mais baixo que as consultas presenciais. Para pessoas que sofrem de ansiedade, principalmente de fobia social, mais facilmente procuram ajuda online do que de forma presencial. Outra vantagem da terapia online é a facilidade para falar de problemas mais graves ou que causam algum desconforto, como por exemplo problemas no relacionamento. O não estar presencialmente acaba por facilitar a exploração de dilemas íntimos ou mais dolorosos. Por fim, o custo-benefício é geralmente maior para quem opta pelas consultas de psicologia online. Claro que, para muitas pessoas, o contacto presencial com o psicólogo continua a ser algo importante, pelo que vê-lo cara a cara e saber que é de carne e osso são o suficiente para deixar o paciente mais confortável. Essa preferência depende da personalidade e dos gostos de cada pessoa. O encontro semanal com o psicólogo costuma ser um momento de maior autocuidado, de refúgio emocional da rotina para o paciente. Principalmente depois de uma semana mais agitada, ir à consulta presencial pode ser reconfortante, ter aquele espaço de silêncio e de compreensão. O deslocamento até ao consultório também pode ser apreciado por algumas pessoas. Bom, face a este dilema, então qual escolher? A consulta de psicologia online ou a presencial? As pesquisas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos sugerem que a terapia online é tão eficaz como a terapia presencial.
Ambas têm as suas vantagens e desvantagens e cabe a cada um de nós optar pela qual nos sentimos mais à vontade, sendo que o importante será sempre a relação terapêutica que se estabelece com o psicólogo. Quer opte por uma ou por outra, o importante é marcar uma consulta de psicologia sempre que sentir necessidade, evitando assim que determinados quadros psicológicos possam evoluir. Gostou deste vídeo? Então, subscreva o canal e as notificações para que possa ver mais vídeos brevemente. Se quiser partilhar comigo alguma sugestão ou dúvida, escreva-me para o meu e-mail, que deixo aqui em baixo. Quando consigo. Vamos crescer juntos. Até já!